Eu já conheço a Ferbasa há muitos anos e ela é uma empresa que bateu de frente com a WEG em diversos períodos. Mesmo batendo de frente com a WEG com altíssimas valorizações, ela ainda tem um PVP de 1,32, um PL de 4,43 e paga bons dividendos. Eventualmente, ela está aqui com dividendo de 7,13, né? Então ela tem uma empresa que valoriza muitas vezes igual a WEG ou mais e ainda está a bons preços e com dividendo. Mas então seria um almoço grátis? Não é bem assim, né? Afinal, ela é uma empresa de menor porte, ela é uma empresa mais cíclica e aqui está um certo problema para quem não souber entender o ciclo. A gente vai tentar entender um pouco. A gente vê aqui uma queda com lateralização, uma lateralização infinita aqui, uma alta explosiva para caramba, uma nova lateralização, uma alta um pouquinho aqui e uma nova lateralização. Então, ela é uma empresa que na verdade, quem sofreu mesmo com ela foi esse aqui foi uma sequência da alta, tudo bem. O grande problema está aqui, né, esse pessoal aqui realmente sofreu, mais para trás também tinha um pouquinho mais de sofrimento em alguns períodos, e foi por conta do governo Dilma. Eu já antecipo que a empresa tem menos exposição ao Brasil do que tinha nesse período. Ainda assim, ela está suscetível ao Brasil também, tá. Ela tem exposição no exterior, mais do que no Brasil, mas também tem uma boa fatia no Brasil, porém menos do que tinha antes. Então esse é um ponto a se levar em conta, né. Então comparando a Ferbasa, os candles com a WEG de amarelo, você observa que tem aqui, ó, bastante equilíbrio, dependendo do momento que você compra, no momento de baixa, você ganha muito mais, inclusive com a Ferbasa. Ela realmente teve esse período difícil aqui, e mesmo assim ela consegue ficar pau a pau com a WEG. Eu não posso mostrar mais para trás que dá um pau ali no gráfico, a Ferbasa, o gráfico vai lá para a lua, tem um problema no gráfico. Mas então vamos pegar aqui mais para frente, olha só, a gente vai pegando um período aqui de baixo, olha a diferença, é absurda. Então assim, se você compra a Ferbasa nos momentos de fundo dela, é algo astronômico. Ela bate a WEG em diversos momentos, inclusive quando as duas estão no fundo, a Ferbasa bate. O grande problema é você comprar a Ferbasa num período e ela ficar enfrentando esse tipo de dificuldade aqui, né, que foi o governo Dilma. Mas aí você acredita que vai acontecer isso? Vai ser muito difícil, ainda por cima a WEG, como eu já disse, ela está mais diversificada nesse momento, então ela não vai ter um período tão cruel como ela teve aqui, tá. A cotação seguiu o lucro ao longo desses anos, a gente vê o lucro aqui lateralizando, sofrendo aqui no governo Dilma, uma oscilaçãozinha, uma ameaça de subir, a cotação já foi junto, uma queda, a cotação não caiu tanto que imaginava talvez uma retomada, e foi o que aconteceu, disparou o lucro, disparou a cotação e agora começa essa queda que eu acho que não vai ter tanta queda no lucro. A empresa tem projetos interessantes, tá? Então a gente vê aqui o lucro da empresa realmente caindo quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2022, teve uma queda considerável, mas é um momento de estabilização em bons números. Ela tem projetos interessantes, como eu acabei de dizer. Se não der tempo de eu falar tudo neste vídeo, eu vou fazer uma parte 2 e vou levar para os membros do canal. Então se considere se tornar membro do canal, R$ 7,99, tá? É barato, você vai ter a parte 2, caso eu não consiga falar tudo aqui, tá? Então continuando, nós temos aqui a receita da empresa nos últimos anos. Ela ficou aquele período de alta na receita, enquanto o lucro ainda dava umas capengadas, mas ele estava caminhando para melhoria. Agora a empresa dispara na receita, dispara no lucro, tem bons projetos, novamente cito isso, né? O valor patrimonial da empresa não para de subir, isso é interessantíssimo. Às vezes a gente compra uma empresa, por exemplo, um PVP de 1,30, as cotações sobem, porém o patrimônio sobe tanto que o PVP continua, ele é 1,30, às vezes até cai, né? Então é interessantíssimo, olha só, o PVP deu uma turbinada neste momento e deve ainda ter mais crescimento à frente. A gente vê aqui, olha só, o PVP histórico dela tá realmente um pouquinho acima do histórico, mas a empresa que está melhor o momento dela também. Olha só o PVP que dessa queda, ficando novamente aí, começando a ficar interessante de novo. Quando a gente vê o PL da empresa, tá aí abaixo da média, 8,91, mostrando que a empresa está o quê? Num momento bom de lucro e o PVP está caindo aí. Então, olhando a dívida líquida por EBIT, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a empresa teve alavancada em pouquíssimos períodos, tá? A maior parte dela está com uma dívida sob controle e agora está super controlada, ela tem caixa exatamente para tocar os projetos que ela tem. Então ela usou esse período aqui de muito lucro para
pegar dinheiro e preparar para investir, ela está investindo, então isso significa que o futuro ainda vai trazer melhores resultados. Isso é muito interessante quando a empresa faz isso. Ela paga dividendos sem exageros para continuar investindo. Ela tem muita coisa para investir. Então, olha aqui o resultado financeiro, a gente vê os empréstimos estão pesando menos do que inclusive os lucros, né? Então isso aqui está ajudando mesmo com a Selic nas alturas. O dividendo da empresa médio em termos de dividendos, não é tão interessante olhar o preço teto histórico, porque a empresa oscila os dividendos e ao mesmo tempo cresce eles, né? Então a cotação cresce junto, o yield acaba ficando baixo, trazendo uma margem ruim, porém a gente vê que o yield dela no momento está em 7,3, o que é um bom dividendo. A gente vê o dividendo dela vir aqui subindo, teve uma queda neste período por conta da pandemia, depois deu uma bela de uma turbinada e agora esta queda aqui apagou ótimos dividendos. A Ferbasa, então, está com um dividendo médio nos últimos 5 anos de 6,48. É bem decente para uma empresa que cresce tanto, é ótimo, né? A Ferbasa ela tem muito a ver com a demanda do aço inox. E a demanda do aço inox no longo prazo, a tendência é crescimento, porém a gente tem que também averiguar como é que está a produção, como é que está o momento aqui das siderúrgicas. Se as siderúrgicas vão mal, tende a impactar também o aço inox de qualquer forma, né? Então é importante ter isso em mente e os custos aí do aço inox, e a gente vai entender que a Ferbasa ela é muito verticalizada, então ela tem aqui bastante resistência a oscilações do preço dos custos, tá. Então qual é o principal produto que ela acaba vendendo? É aqui o ferro cromo, que é muito utilizado exatamente no aço inox, para dar aqui uma maior resistência à corrosão, e o ferro silício também utilizado na produção do aço. Então ela tem aqui essa parte como produto, os principais produtos finais dela, tá, os principais. E o que faz dela ser uma empresa verticalizada é o fato dela ter investimento nos produtos que vão possibilitar a geração desses ferro-silício e ferro-cromo. A mineração de cromo, que é o cromo muito utilizado exatamente para fazer o ferro-cromo, a produção do cal virgem, a produção de biorredutor, a produção de quartzo. Então, todos esses 4 produtos são muito importantes para os produtos finais aqui, o ferro-cromo e o ferro-silício, além da geração de energia, que é um custo bastante importante. Inclusive, é uma das coisas que atrapalhou lá na época do governo Dilma, estava muito caro a energia, né? Então, com isso, a gente percebe que a empresa, ó, ela é verticalizada. Isso aqui vai ajudar a produzir os principais produtos de destino de venda dela, tá? E olha como a empresa ter ficado bastante verticalizada salvou ela dessa evolução gigantesca nos custos de produção. Então a gente vê aqui que os principais produtos, como eu já disse, é o ferro cromo e o ferro silício. A gente vê aqui no ferro cromo, o principal custo é o quartzo e o cromo. Na sequência, 40% é o minério, né, cromo e quartzo, 24% os redutores, coco e biorredutor, 16% energia elétrica, e olha só, a mão de obra, por exemplo, é só 2%, o resto é pouquinho aqui também. Nós temos o ferro silício com 31% a energia elétrica, 27% os redutores e 14% aqui é outras MPs. Então você observa que ela tendo controle da maioria dos custos, ela conseguiu resistir melhor aqui. Ela ainda possui projetos estratégicos exatamente aqui na parte de suprimentos, inclusive desde biorredutor, cal virgem, temos energia e tudo mais, e o coque, que é um projeto bastante audacioso, vamos assim dizer, dela, para crescer bastante aqui também neste sentido. Dando uma olhada então no panorama dos mercados, a gente vê aqui que a evolução dos preços do ferro silício vem acontecendo muito forte com a pandemia e depois vem se reduzindo aqui. A gente vê até um descasamento um pouco atípico aqui de preços entre mercados, tá? Foi umas questões que eu fiz para a Ferbasa, estou esperando eles responderem aqui qual é a perspectiva deles em relação a esse descasamento aqui. Se bem que já deu uma encostada um pouco mais, né? Então a gente vê a produção de aços brutos no mundo tá meio que estável até, né, aumenta, sobe, aumenta, mas tá tranquilo aqui, enquanto a questão do aço inox. E quando a gente fala do ferro cromo e do aço inox, a gente tem que pensar que a demanda pelo aço inox vai ser sempre crescente ao longo do tempo, porém a produção ela tá aqui meio que, ó, dando umas osciladas aqui, não tá acompanhando muito bem, tivemos alguns imprevistos, eu vou explicar mais para os membros lá depois, tá? Mas enfim,
a demanda do aço inox é crescente, porém a produção tem que crescer junto, senão vai causar um descasamento, como aconteceu aqui. Olha só, disparou o preço do ferro cromo, por exemplo, que é um dos insumos aqui para fazer o aço inox. E aí a gente vê que na China já está tranquilo, está estabilizado aqui, parece estar estabilizado, enquanto na Europa e nos Estados Unidos, isso mesmo ainda está em alta, embora tenha dado uma realizaçãozinha, está tentando se manter estabilidades aqui a versus muito alto. Vamos ver se mantém, talvez em algum momento tenha um pouco de queda aqui, né? Vamos ver como é que acontece na sequência. E esse tipo de ação fora do radar é necessário o seu like. 90% das pessoas não dão o like, não custa nada você dar o like, senão eu simplesmente não faço mais vídeos de ações fora do radar. É muito mais cômodo eu falar de ações mais populares ou simplesmente da macroeconomia. Então deixa o seu like, repito que esse vídeo dá mais trabalho, deixa o comentário também, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer coisa já serve, ajuda no engajamento e ajuda a trazer esse tipo de ação mais fora do radar. Então, comentando aqui o que eu vou fazer, eu acho que a empresa está nesse zigue-zague aqui, ó, e agora ela vem lateralizando meio aqui no fundo, perdeu recentemente aqui um ponto que eu achei que ela fosse resistir, 44, 47,50 mais ou menos, mas está próximo, está tentando voltar. O fato é que eu acho que a empresa está num bom patamar de preço, por isso que eu resolvi trazer ela. Devo estar comprando em breve, não comprei, eu não gosto de falar da ação, principalmente quando é pequena, depois eu já ter comprado para não ficar achando que eu estou aqui fazendo algum tipo de manipulação, enfim, posso estar comprando a qualquer momento. Não é de forma alguma uma recomendação, passei aqui a noção de como a empresa funciona para você, e eu posso estar comprando ela exatamente agora ou de repente quando ela cair um pouco mais aqui, ó, próximo do, vamos arredondar aqui um pouquinho para cima, 44,50 é onde eu gosto mais de comprar ela, provavelmente eu vou comprar, mas já está num patamar interessante. Repito que não é recomendação, vou falar mais da empresa para os membros do canal, porque infelizmente as pessoas também não têm paciência para assistir vídeos longos, né? O pessoal está muito apressado, então não dá para fazer um vídeo mais aí de 15 minutos. Um abraço e até o próximo, valeu!